Há mais de 3,5 milhões de anos atrás, uma estranha criatura peluda caminhava em um leito vulcânico da África Oriental. É pequeno, com o rosto de um macaco e braços longos. Mas os rastros que ele deixou eram tão semelhantes aos de um humano moderno que seria comparado às pegadas que você faria na areia de uma praia. Em 1978, foram descobertas as pegadas fossilizadas na Tanzânia, num local conhecido como Laetoli, nas quais revolucionou a maneira como pensamos sobre a história de nossa espécie. Os pesquisadores que encontraram essas pegadas, conduzidos pela antropóloga Mary Leakey, datou-as de 3,6 milhões de anos atrás. E isso é muito importante porque contradiz uma ideia de longa data sobre a evolução humana. Há aproximadamente 3,5 milhões de anos atrás, na Tanzânia, 3 ancestrais caminharam através de cinzas vulcânicas úmidas. Quando o vulcão próximo entrou em erupção novamente, camadas subsequentes de cinzas cobriram e preservaram as pegadas mais antigas conhecidas dos primeiros humanos. A visão tradicional de nossa história evolutiva era que ficamos inteligentes mais cedo. Em outras palavras, a primeira coisa que nos tornou humanos foi pensado ser o desenvolvimento de um cérebro grande, assim como outras características, como andar bípedes. Quando olhamos cientificamente para essas pegadas, notamos que elas foram feitas por um espécime ancestral chamado Australopithecus afarensis. Mas, se eles já estavam caminhando em toda a paisagem há pelo menos 4,5 milhões de anos atrás, o que foi responsável para os incentivar a usar este estilo de locomoção? Não sabemos tudo sobre os nossos primeiros ancestrais, mas estamos aprendendo mais. Os paleoantropólogos estão continuamente no campo, escavando novas áreas com tecnologia inovadora para preencher algumas das lacunas sobre a nossa compreensão da evolução humana. Agora, vamos falar sobre o bipedalismo. Para chegar às origens de quando começamos a caminhar sobre 2 pés, precisamos reconhecer as marcas evolutivas do bipedismo em nosso próprio corpo, e elas são vistas da cabeça aos pés. Pensando em seu esqueleto anatomicamente, sua cabeça está equilibrada no topo de sua coluna, com sua médula espinhal conectando-se ao tronco cerebral na base do crânio em vez de na parte de trás. Sua coluna tem uma série de curvas e isso posiciona seu torso acima de seus quadris. Sua pelve tem um formato de uma tigela com os ossos do quadril se curvando pelos lados. Seus ossos da coxa se inclinam para dentro de seus quadris, colocando os joelhos mais perto da linha média do corpo. Já os pés são diferentes dos macacos, com o osso do calcanhar grande chamado de calcâneo. Seus pés têm arco e seus dedos são curtos, com o dedão do pé, ou hallux, na linha com os demais dedos. Isso quer dizer que você não vai agarrar árvores usando-as. Todos esses recursos são adaptações ao bipedismo, especialmente aqueles na pelve e nos pés, porque eles nos permitem locomover com eficiência gastando menos energia que os chimpanzés ao caminhar de 4. As pegadas dos hominídeos Laetoli estão dispostas em 2 trilhas de 28 metros e demonstram que os Australopithecus costumavam andar eretos. Vemos claramente a transição do pé devido à curvatura da sola, que são idênticas às nossas. Já nos macacos, há impressões dos nós nos dedos. Quando olhamos cientificamente para essas pegadas, notamos que o Australopithecus afarensis tinha se movido em um passeio vagaroso. Então essas pegadas eram as evidências de que talvez a primeira característica distintiva de nossa linhagem não era a inteligência, mas sim a locomoção sobre 2 pés.
Nossos ancestrais que deixaram essas pegadas eram bípedes e tinham dedões do pé alinhados com o resto do pé. As pegadas também mostram que o estilo de andar desses humanos primitiva era por golpe de calcanhar, ou seja, o calcanhar do pé bate primeiro, seguindo do dedo do pé, que é responsável por empurrar o final da passada. E isso é idêntico com a forma que nós andamos atualmente. Algumas das evidências mais antigas de uma espécie semelhante à humana movendo-se em posição vertical vem dos Sahelanthropus tchadenses. Mas essa espécie estava começando a dar os primeiros passos em terra, então sua forma de andar não era como a nossa. Durante o Plioceno, as primeiras espécies humanas viviam perto de áreas abertas e florestais densas. Seus corpos haviam evoluído de uma maneira que lhes permitia andar eretos na maior parte do tempo, mas ainda assim subir em árvores. Como resultado, eles poderiam tirar proveitos de ambos os habitats. Ainda não sabemos se os australopithecus afarenses estavam totalmente independentes das árvores, mas os muitos fragmentos do esqueleto nos dizem que essa espécie se adaptou à vida no solo. Ali, eles viviam em pequenos grupos familiares. Na terra, procuravam por lavas e raízes de planta para se alimentarem. A vida como pastadores era precária porque na terra eles eram vulneráveis a grandes felinos e outros predadores. O hominídeo anterior, como Australopithecus anamensis, também já tinha adaptações para andar sobre dois pés. Cada vez que os hominídeos deram um passo, eles colocaram pressões sobre os ossos da perna. Este estresse gerou joelhos mais fortes para um caminhar mais eficaz. A ampla área óssea logo abaixo da articulação do joelho no Australopithecus anamensis é resultado desse estresse. Isso fornece fortes evidências de que esse indivíduo andou ereto. Há pelo menos 3,9 milhões de anos atrás, Australopithecus anamensis não tinha tanta eficácia a caminhar bípede e pode ter ficado bem desajeitado sobre dois pés. As provas estão contidas em dois ossos da perna dessa espécie. Os paleoantropólogos acreditam que um fêmur parcial que é maior que o do Australopithecus afarensis também está ligado ao bipedismo. As extremidades inferiores de sua tíbia, ou seja, a parte que formam as articulações do joelho e do tornozelo, são retas quando comparadas às nossas. Nos humanos e nos chimpanzés, essa parte se difere muito. Em humanos, a tíbia sobe direto do tornozelo, é melhor para ficar em pé. Mas nos macacos, a tíbia se inclina diagonalmente para fora, o que se adapta ao seu modo de locomoção. Essa espécie foi capaz de viver em árvore para se proteger de predadores, e mesmo assim podia andar sobre dois pés quando necessário. Eles ainda não estavam totalmente comprometidos à vida no solo. Há 2,5 milhões de anos atrás, a espécie de Australopithecus africanos desenvolveu uma coluna curvada. Isso significa que ele caminhava ereto praticamente semelhante aos humanos modernos. A curva da parte inferior das costas absorve o choque quando você anda, e isso é exclusivamente humano. Em 2,5 milhões de anos atrás, a espécie de Australopithecus africanos já desenvolveu uma coluna curvada.
Isso significa que ele caminhava ereto de uma forma muito semelhante aos humanos modernos. Com o tempo, os humanos tiveram um quadril apoiado por ossos mais densos. Em 1,95 milhões de anos atrás, o tamanho e a forma ampla dos ossos do quadril do Homo erectus são semelhantes aos de um humano moderno, mostrando que essa espécie humana primitiva desistiu de escalar para caminhar. Agora, já somos totalmente bípedes. A pelvis e os ossos da coxa do Homo erectus são semelhantes aos dos humanos modernos e mostram que esse ser humano primitivo era capaz de caminhar a longas distâncias. Essa habilidade foi uma grande vantagem durante este período. Os ambientes da África Oriental flutuavam amplamente entre úmidos e secos, e os campos abertos estavam começando a se espalhar. Mais tarde, o Homo erectus já possuía ossos da coxa mais longos, e isso os permitiu dar longas passadas e, portanto, andar-se mais longe e mais rápido que os humanos anteriores. Tudo se resume em como foi a transição de escaladores de árvores para andadores bípedes, porque não aconteceu de uma só vez. E isso levanta a questão: por que o bipedalismo aconteceu? Por muito tempo, a explicação do porquê nos tornamos bípedes era conhecida como hipótese da savana, a qual as mudanças no clima da África causaram um encolhimento das florestas e das pastagens. Essa ideia gerou uma série de teorias derivadas, como andar bípede expôs menos nossos corpos para o sol do que andar de quatro, tornando mais fácil para nós regular a temperatura corporal. Liberar nossas mãos para carregar as coisas foi fundamental para nosso desenvolvimento. E é isso que Charles Darwin pensou. Além disso, andar sobre duas pernas é mais eficiente energeticamente do que andar sobre quatro. Mas você se lembra que no outro episódio falamos que o Ardipithecus viveu em um ambiente florestal? Pois bem, isso tira um pouco a hipótese da savana. Então, talvez os primeiros hominídeos não precisaram deixar as árvores para se tornarem bípedes. No fim de tudo, não sabemos o porquê ficamos bípedes. O que sabemos é que nossos ancestrais diretos podiam caminhar no solo e também nas árvores de várias formas diferentes. A sobrevivência deles dependia da união em grupo, e mais tarde eles desenvolveriam as ferramentas necessárias para manipular e moldar o mundo ao seu redor.